Eu não sei se você já passou por algum momento da sua vida onde você se viu numa situação e disse assim, olha, eu preciso ter mais fé. Eu preciso ter mais fé para romper isso. Eu preciso ter mais fé para passar por essa fase da minha vida. E ter fé é uma qualidade, parece que de alguns, que você olha para certas pessoas e diz assim, puxa vida, essa pessoa é uma pessoa cheia de fé, eu queria ter algo assim. E sem perceber que fé muitas vezes é um exercício, mas não um exercício igual você puxar peso. É um exercício de confiança. E não confiança na situação, confiança em quem pode mudar essa situação. Teve um pai de um menino que se viu diante assim, de um episódio na vida do seu filho que pôs em xeque a sua fé e diante do próprio Jesus ele tem um embate com essa dificuldade dele de crer de que alguma coisa pode mudar. Ao mesmo tempo que ele cria, ele não cria. E é muito interessante essa passagem. Está lá no capítulo 9 de Marcos, a partir do verso 14, quando os discípulos estão ali numa multidão, uma confusão ali, quando Jesus chega com alguns dos outros discípulos, os discípulos estão tentando expulsar o demônio de uma criança, de um garoto, e o seu pai ali, aquela confusão, e Jesus chega, a partir do verso 16, diz assim, então Jesus perguntou, o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu, mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra. E ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus então perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu, se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Olha que situação dramática, especialmente para um pai, não é não? Um pai ver o seu filho ser jogado no chão por um espírito imundo e aquilo acompanhando, isso corta o coração de qualquer pessoa, quanto mais do pai com o seu filho. E Jesus, quando chega na situação, os discípulos já estavam ali tentando expulsar o demônio e não conseguiam, e Jesus chega com a sua autoridade, a autoridade máxima, e liberta o menino. Mas uma frase, quando ele conversa com Jesus, é interessante, porque ele pede assim, olha, se podes, nos ajude. Mas Jesus pergunta assim, se pode, olha, tudo é possível ao que crê. E aí o homem, o pai daquele menino, disse essa frase, olha, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. É contraditório, mas espelha muito bem a nossa experiência de fé. Tantas vezes a gente diz assim, não, eu creio, mas no fundo do nosso coração, a gente falta também fé para romper tantas situações. A gente muitas vezes quer crer, eu acho que a questão do pai era isso, ele queria crer, ele tinha até certo ponto fé, mas ele sabia que aquela fé não iria levá-lo a lugar nenhum, a não ser que essa fé fosse depositada aos pés daquele que realmente poderia resolver o problema. Ele tinha fé suficiente para levar até os discípulos, mas os discípulos não resolveram. Muitas vezes, ter fé não é suficiente. Ter fé na fé, ter fé em coisas que não são a resolução do problema, não podem realmente ajudar. Mas quando nós colocamos, depositamos, nós consolidamos a nossa fé em Jesus Cristo, aí sim nós estamos colocando nossa fé em quem pode resolver o problema. E foi o que aconteceu, aquele menino foi liberto, aquele garoto
parou de passar por aquela tormenta e o pai igualmente, porque ele falou com a pessoa certa. Jesus, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Essa tem sido muitas vezes a minha oração com Jesus. Jesus, eu creio, eu sei que o Senhor é verdade, mas me ajuda, porque se for só com a minha fé, eu não vou para lugar nenhum. Eu tenho que depositar essa fé nas tuas mãos, porque é o Senhor quem vai me conduzir, que vai conduzir a minha própria fé e vai me conduzir através dessa situação. Que você deposite a sua fé em Jesus Cristo, que você descubra essa possibilidade de que Ele é, a própria Bíblia diz, o autor e o consumador da nossa fé, que Ele possa levar você a experiências mais intensas através da fé, não a fé na fé, mas a fé em Jesus Cristo. Que Jesus te abençoe.